Como você organiza o seu dia? Como você faz a gestão do seu tempo, que muitas vezes é escasso e significa dinheiro, para que você tenha mais produtividade e tempo livre? Vem comigo que a gente vai conversar sobre agenda e produtividade. Meu nome é Ju Toledo, eu sou empresária, sou proprietária da Cook Tecnologia e Marketing e um dos vídeos mais vistos aqui no meu canal é um vídeo sobre organização de tempo, sobre gestão de tempo. São 7 dicas para você ser mais produtivo e para você ter mais tempo livre. Por que esse vídeo foi um dos mais vistos? Está ainda na lista dos mais vistos. Primeiro porque todo mundo tem a percepção de como o tempo é um bem escasso. A gente sempre tem a sensação de que está faltando tempo para questões de trabalho, está faltando tempo livre, está faltando tempo para a gente se divertir, para conseguir fechar todas as tarefas, todas as atividades do dia, do mês, do ano, né? Então, tempo sempre é um problema. Então, esse vídeo ele traz essas dicas. No final, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada nele também. Mas hoje eu vim responder a pergunta de alguns internautas que comentaram no Instagram e também nesse vídeo, falando sobre como eu organizo os meus compromissos no dia a dia. Como é que eu coloco as minhas tarefas para que eu consiga executá-las, como é que eu faço um ranqueamento do que é mais importante ou não, do que é mais urgente ou não, tá? Então segura até o final do vídeo que eu vou dar todas essas dicas, explicar essa questão do quadrante do urgente, importante, urgente, não importante, tá? E dicas práticas sobre o Google Agenda. Bom, uma questão importante que eu quero falar para vocês, e que eu já sou, assim, garotinha Google, acho que as ferramentas dele são muito inteligentes, é que essa agenda ela me ajuda muito na administração da empresa e das minhas questões pessoais, tá? Na hora de mostrar as ferramentas para vocês vão entender melhor, mas eu consegui, primeiro, ficar livre de papelada, tá? Eu não uso a agenda de papel para nada. Às vezes eu uso papel para rabiscar, eu gosto de liberar as ideias rabiscando, escrevendo, usando meus post-its aqui, meus bancos de ideias, mas não para gerenciar as minhas tarefas em si, tá? Faço tudo isso na agenda do Google. Outra coisa muito legal que a agenda permite é que eu tenho acesso a ela a partir de vários dispositivos. Então eu posso estar com um tablet, eu posso estar com meu celular, eu posso estar no notebook. Qualquer um desses dispositivos eu tenho como verificar minha agenda. Então posso estar na rua querendo marcar um café com uma amiga ou numa reunião de trabalho, que é só dar uma olhadinha, coisa rápida, eu já vejo o que eu tenho para fazer naquele dia, na semana, daqui 10 anos se eu quiser, tá? Essa agenda permite que eu converse com as minhas colaboradoras da empresa, então o que eu quero compartilhar de informações com elas, eu consigo compartilhar. Então eu posso colocar uma atividade específica para minha gerente, ou eu posso marcar que eu vou estar em uma reunião que eu não preciso nem ligar, nem mandar WhatsApp, nada. Simplesmente eu coloco na agenda e elas tendo acesso a essas informações, elas sabem onde eu estou, com quem eu estou, elas têm acesso a tudo que eu queira que elas tenham. E o que eu não quiser que elas saibam, questões pessoais, que eu não queira compartilhar com questões profissionais aqui do escritório, eu tenho como monitorar isso. Então é algo muito legal, muito bacana, que otimizou muito meu tempo e que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Bem, a primeira questão que a gente tem que pensar, principalmente quando tem muitas tarefas pendentes, é a questão do que é urgente e do que é importante para você. Então, eu falo com mais detalhes sobre isso no vídeo sobre gestão de tempo, mas existe um quadrante muito legal para você marcar o que é urgente para você, o que não é urgente, o que é importante e o que não é importante, para você conseguir organizar as tarefas, principalmente as pendências ou coisas que você deseja realizar. Para quem é muito visual, é legal se você conseguir pregar este quadrante no mural do trabalho, tá? No guarda-roupa, enfim, lugar que você veja sempre para poder se organizar. Bom, o que seria tarefa importante? É aquela que importa para você, tá? E não importante, que não importa. A palavra já explica. Já a urgência tem a ver com tempo, noção de tempo. Então, vamos supor que você tenha uma prova de inglês amanhã. E inglês é muito importante para você. Então, estudar para essa prova é uma atividade importante e urgente. Sua prova é amanhã e importa muito para você estudar inglês. Agora, você também quer fazer mestrado, que é algo importante para você, porém você ainda tem um mês para fazer a inscrição. Então, isso já é uma atividade que é importante, mas que não é tão urgente, porque você tem tempo hábil para realizá-la.
E é importante não deixar que as atividades não urgentes se arrastem, porque aí, com o tempo elas passam a ser urgentes e começam a atrapalhar a sua agenda. O que seria uma atividade não importante e urgente? Vamos supor que chegou um e-mail para você, tá? E que quando você responder esse e-mail, você vai ganhar uma revista. E você fica todo empolgado porque vai ganhar uma revista, mas é uma revista que não tem muito a ver com o seu trabalho, mas só porque vai ganhar você quer. Você é daquelas pessoas que não perdem uma promoção. Aquilo não tem importância para você, mas mesmo assim seria urgente. Então tem que ter cuidado com esse tipo de interrupção do seu trabalho, tá? Porque isso é um ladrão de tempo para você. E sinceramente eu nunca consegui pensar em algo, pelo menos para mim, que seja não importante e não urgente, porque as minhas atividades são assim, ó, a toque de caixa. Então, esse quadrante ajuda você a repensar um pouco as atividades que você precisa fazer para poder distribuí-las na agenda, que é o que a gente vai fazer agora mesmo. Uma dica é, quem tiver um quadro maior ou quem quiser usar post-its, eu acho isso muito legal. Você pode escrever as atividades aqui, tá? Com cuidado de que, por exemplo, vamos supor que você tenha essa atividade que ela é importante e não é urgente, tá? E que você perdeu o tempo para poder realizá-la. Você vem aqui e coloca de cá, tá? Então esse quadro ajuda muita gente a pensar. Hoje eu já nem utilizo ele porque eu faço isso de uma maneira um pouco mais automatizada, que eu vou mostrar para vocês agora no computador. Bem, agora que você já sabe o que é importante, o que é urgente, que você já aprendeu a definir isso para o seu dia a dia, eu vou mostrar para vocês como é que eu uso a agenda Google aqui na administração da empresa, na administração das minhas tarefas pessoais. Então, para usar a agenda Google, você precisa ter uma conta do Gmail, tá? E nessa conta, você clica aqui nos quadradinhos para encontrar, dentre as ferramentas, a agenda Google, certo? Bom, o ideal é que você já veja esse vídeo em tela cheia para conseguir visualizar melhor as tarefinhas que eu vou colocar aqui para a gente conversar melhor. Então, quando você clica no compromisso que você vai adicionar, por exemplo, visitar a Mônica, uma cliente. Ok. No momento que você insere o compromisso e clica em editar, ele está mostrando aqui, terça-feira, dia 7 de fevereiro, das 10 às 11 da manhã. Aqui eu posso colocar algumas particularidades desse evento. Que hora que começa, que hora que termina, tá? Ou se vai ser algo que vai durar o dia inteiro. Bom, o local, então vai ser no café, e ele dá algumas sugestões ali de café. Café Piu Piu, 3 de maio, lá, o pessoal do Rock and Roll. Bom, qual a agenda? Aqui no caso a gente está trabalhando só com a agenda Google, mas tem outras agendas. E a descrição. Deseja dicas de atuação em consultório. Certo? Então, eu pude escrever aqui, eu posso adicionar um anexo se eu quiser. Algumas coisas muito bacanas aqui são principalmente as notificações. Você pode pedir para o Google te avisar, por exemplo, por e-mail ou com um pop-upzinho, uma notificação que vai aparecer na tela do seu celular ou do seu computador, onde você estiver logado com a agenda, aparece, por exemplo, 10 minutos antes, tá? Então, dias, semanas, horas, ele te avisa para você não esquecer desses compromissos. E eu posso avisar essa cliente pelo e-mail dela lá, que ela, se ela também tiver agenda Google, ela recebe um e-mail e esse compromisso é adicionado na agenda dela, tá? Olha lá, convidado adicionado. Então, é muito prático isso aqui para você poder marcar os eventos e organizar. Gostaria de enviar convite aos convidados? Ok, vou enviar. Então, já adicionei aqui. Visitar a Mônica, adicionado 7 de fevereiro. E assim você vai organizando as suas atividades ao longo do dia. Algumas questões importantes. Lembra que eu falei da lista de urgente e importante? Eu normalmente coloco aqui, ó, essa minha lista, tá? Então, coloco que eu tenho que trocar o sensor, por exemplo, do alarme. Isso é importante e é urgente, tá? Então, eu já coloco importante e urgente. Eu já coloco isso na minha lista de tarefas aqui do lado.
E aí vocês vão dar uma olhadinha lá no vídeo de administração de tempo, que ele vai ensinando como é que você vai matando essa lista aqui, para ela, cada vez que ela for crescendo, você vai matando as atividades assim, tá certo? Então, essas são as tarefas e aqui são os compromissos da sua agenda. Bom, e à medida que você vai colocando essas atividades aqui, bom, eu tenho que trocar o sensor do alarme. Então, deu tempo, eu já vou colocar ela aqui, ou então já vou escolher algumas atividades do dia que eu queira que sejam adicionadas aos poucos. Só que aqui eu desejo que a minha funcionária, por exemplo, saiba que eu vou trocar o sensor, ou que ela precisa trocar o sensor, ou que ela saiba de todas as atividades da Cook, que é a questão do compartilhamento. Então, se você vier aqui e clicar em configurações da agenda, você vai ver que eu posso compartilhar essa agenda com outras pessoas, tá? Eu posso compartilhar essa agenda, por exemplo, vou colocar meu próprio e-mail aqui, olha lá, ó. E aí, o que a Juliana pode? Ela pode ver, ela pode fazer alterações, ela pode alterar os eventos. Então, você dá permissões específicas para as pessoas, de acordo com o que você quer que ela tenha nessa agenda. Então, toda vez que eu adicionar alguma coisa na minha agenda, por exemplo, a Juliana também vai ver, tá? No meu caso, o que eu faço? Eu tenho mais de uma agenda. Eu venho aqui, criar nova agenda e coloco, por exemplo, uma agenda pessoal. Então, isso aqui são os compromissos da Juliana. Essa minha agenda, por exemplo, não está compartilhada com ninguém. Ou então eu quero que que meu namorado saiba qual horário que eu estou nas minhas questões pessoais. Então, você coloca aqui, namorado@gmail.com, coloca o e-mail do namorado lá, tá? O que ele pode fazer? Você é muito boazinha com ele e ele pode ver todos os detalhes, ou ele pode fazer alterações, tá? Então, nesse caso aqui, você vai dar permissões específicas para as pessoas, com agendas específicas para essas pessoas, tá? E a agenda vai sendo adicionada aqui. Olha só, a agenda pessoal está ali. Se eu quiser mudar a cor dela, deixar uma cor mais bonitinha, tá? E aí, na hora que eu vou colocar um novo compromisso, eu posso escolher em qual agenda que eu vou trabalhar, porque eu tenho agendas diferentes, com permissões diferentes. E aí, à medida que você vai matando essa lista de tarefas aqui, que é algo que está bem explicadinho no vídeo de produtividade, que é aquele que eu falei que tem recorde de visualizações no canal, vocês vão conseguir aos poucos ir intercalando, trazendo tarefas que são importantes, mas que estão pendentes, para ir encaixando ao longo da sua agenda. Bom, aqui foi uma explicação rápida, tem tutoriais mais longos no YouTube falando da agenda, mas o foco principal é saber que essa agenda permite compartilhamentos, que você pode avisar as pessoas sobre seus compromissos, que você pode ter mais de uma agenda, como é o caso aqui que eu coloquei, para que você dê permissões diferentes para as pessoas, tem uma agenda pessoal, uma profissional, uma agenda só para estagiários, outra agenda só para gerente, com essas permissões diferentes, e administrar isso tudo direto do seu celular. Nossa, eu esqueci de algo super importante. Você pode marcar eventos repetidos na agenda também. Por exemplo, você treina na academia segunda, terça, quinta e sexta, das 6 às 7h30 da noite. Quando você adiciona esse evento, marca lá repetir evento e ele vai te perguntar se você quer repetir diariamente, só dias de meio de semana, só os finais de semana, todos os dias, uma vez por semana, a cada 15 dias. Então tem as opções lá para você marcar. E aí, quando for agendar as suas outras tarefas, reuniões, compromissos diários, você não faltar, por exemplo, com essas atividades que muitas vezes a gente começa a deixar de lado por conta de compromissos que vão nos atropelando. Então, você consegue visualizar tudo ali da sua semana, do seu mês, sem deixar os eventos em conflito. É muito legal. E aí, o que vocês acharam dessas dicas? São muito práticas, mas elas exigem que a gente tenha o hábito. Tá? Se você começa, vai se esforçando para colocar em prática, porque também não adianta ter agenda no celular se você não anota os compromissos, né? Eu uso muito a questão do lembrete em relação às atividades que fica complicado de eu lembrar, mas as que são já do dia a dia, que são de praxe, eu já deixo tudo anotadinho, porque já faz parte do meu ritmo.
já faz parte do meu dia a dia. Então você pode começar a melhorar o seu ritmo, porque não adianta ter uma ótima ferramenta se a sua postura, se o seu comportamento não é o ideal, não é o que você precisa para colocar naquela ferramenta, tá? Então a mudança de comportamento começa por você, de querer ser mais produtivo, de se organizar, organizar seu tempo e aí sim usar as melhores ferramentas que vão otimizar ainda mais essa sua mudança de atitude. E se você gostou do vídeo, compartilhe na timeline daquele seu amigo que é um pouquinho desorganizado, daquele seu funcionário que está precisando melhorar a gestão de tempo. Deixe seus comentários aqui. Quem sabe a gente pode conversar um pouco mais sobre produtividade. Deixe suas sugestões e inscreva-se no canal. Até terça!